Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no primeiro episódio do podcast do Music Bank. Hoje eu estou com meu irmão aqui, meu companheiro, meu parceiro de Music Bank, o famosíssimo Paulo Juque. E aí, famosíssimo? Obrigado, querido. Prazer estar aqui, né? Pô, a gente conversando, batendo papo, se conhecendo cada vez mais, né? Estamos aqui, tá? Pelo menos para mim, viu? Porque, Paulo, eu sou fã do trabalho de vocês, né? Do Blindagem, fã do Paulo Juque aí. Poxa, desde a minha juventude, vocês marcaram minha juventude. Tem músicas de vocês que permeiam minha vida, né? Então é uma honra tê-lo aqui, bater um papo contigo e a gente conversar de música, né? Apesar de nós estamos falando do Music Bank, que nós, na sequência, apresentaremos aí, né? Contaremos um pouco sobre o Music Bank, mas vamos falar um pouco sobre você, né? Começar a lembrar aí essa trajetória. Como que você entrou no mundo da música? É uma coisa assim, vamos dizer, é curioso, porque eu não tenho assim, dentro da família, ninguém assim, por exemplo, aquela coisa ancestral assim, que seja relacionado à música. Agora, naturalmente, eu sempre gostei, então quando eu digo naturalmente, desde criança mesmo. Minha mãe ficava lá e tal, costurando e cantando as músicas caipira, a gente morava no interior, né, Telêmaco Borba, na época ainda era Monte Alegre. E eu sempre gostei. E quando eu tinha mais ou menos que 6, 7 anos de idade, sintetizando assim, eu na casa da minha avó tinha um tipo de um cavaquinho assim, sabe? E peguei aquele cavaquinho e andava pela casa, na casa dela, lá, na nossa casa, e brincando, e tocar, e cantando. E os amigos do meu irmão, que é mais velho que eu, 9 anos, os amigos dele falavam, o meu apelido era Tuto. Eles falavam assim, de Tuto a gente esquece, menos a música que eu vivia cantando. Mas só ouvia música caipira, não era sertanejo, a música caipira de raiz mesmo, que era o que se ouvia na cidade, né? Daí teve um dia que uma prima veio de São Paulo, também mais velha que eu, e levou um LP dos Beatles e uma radiolinha no Natal. Cara, quando eu vi Beatles, me deu um choque, cara, assim, sabe? Foi uma coisa impressionante, devia estar com, sei lá, não sei exatamente, 8 anos, talvez, 60 e pouco. Cara, aquilo me deu, e o que é isso? E ela, Beatles e tal, e ela já tinha um caderno que ela escrevia as letras, e, cara, aquilo ali me bateu, e naquela época eu botei na cabeça que ia fazer música, e daí foi crescendo, e sempre ouvia, vim para Curitiba. Meu irmão comprou um violão, ele não aprendeu a tocar, eu pegava o violão dele, aquelas revistinhas, lembra? Hoje em dia, tudo no Google, né? Lá eu pegava... Vigu. Exatamente, cor e corda, sabe? E, cara, e de repente, daí, sempre tentando fazer música autoral, desde aquela época. Eu até li um livro recente do Paul McCartney, que ele fala que ele fazia exatamente a mesma coisa. Ele pegava músicas que ele gostava e fazia uma letra diferente. Foi assim que ele começou. E foi assim que eu comecei também, sem saber ler agora essa história dele. E era muito divertido, que eu pegava aquelas músicas de sucesso para minha cabeça e fazia uma letra diferente. Aí encontrei um amigo e tal, não sei o que. Formamos a primeira banda, que era eu e ele, na verdade, né? Começamos a participar de festival, sabe? Um festival de colégio, festival não sei do que, e a coisa foi crescendo até que um dia eu falei, agora vamos montar uma banda de fato, e foi assim que surgiu a história de estar tocando mesmo com uma banda. E essa banda, de fato, já foi o Blindagem? Cara, foi um embrião. Eu vou dizer que foi um embrião da Blindagem mesmo, só que era uma coisa assim, era um nome meio surreal, assim, chamava-se Movimento Parado, entendeu? Naquela época eu curtia muito... Meio Salvador Dalí. Eu curtia muito a filosofia oriental, tinha um guru, sabe? Fazia gnose, lia coisas da Rosa Cruz e tal, era todo, né? E um dia eu falando com esse meu guru, né? Eu falei, cara, por que a banda parece meio assim, parece que vai, mas não vai? Cara, a gente fazia show assim, maluco, cara, numa reitoria, no paiol, sabe, tudo fantasiado, era bem louco. Ele falou, Paulo, posso falar a verdade? Uma banda chamada Movimento, e daí para, ele falou, não vai fazer sucesso nunca, né? Tentou dar uma filosofada em cima e eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. Daí um dia eu tô com o pessoal da primeira formação da banda, né? Assistindo o jornal Hoje da época, e daí lá no Oriente Médio, como brincam até hoje, né? O cara falou um negócio assim que
deram um tiro de bazuca e não furou a blindagem do tanque. Eu fui lá no Aurélio, né? Hoje iria no Google, fui no Aurélio para ver o que dizia, o que era blindagem. Não tinha noção. Blindagem. A blindagem, exatamente. E foi por causa dessa matéria. Daí blindagem física, blindagem nuclear, cobrir com aço e tudo. Eu falei, pô, tá aí um nome pesado, já não é mais um movimento que para. E foi assim, cara. Daí eu falei, galera, a partir de agora o nome da banda é Blindagem. Mas aconteceu que nós tínhamos feito um show muito grande em Florianópolis, no festival que teve lá, com as bandas gaúchas e tal, e nós 1h30 tocando uma música só, né? Mas tudo assim, né? Era surreal a nossa apresentação. Mostro fotos assim, o nosso guitarrista tocando de sutiã, coturno, short, era meio louco assim, sabe? E daí o cara do festival falou, Paulo, eu vou fazer um evento grande aqui no ginásio. Então era um esquema meio rock progressivo, assim, então... Totalmente, cara, totalmente. A gente não tinha critérios, assim, sabe? E foi realmente uma música... Que ano isso? 74. 74. Época que o Mutantes, que a Rita Lee saiu e tava nessa... Né, o Yes, uma explosão do Yes, né? Exatamente. Eu acho até que o Kiss já existia, porque já se pintava para tocar. Eu não sei de onde que a gente tirou essa ideia de fazer pintura. Existe uma lenda que o Kiss se inspirou nos Secos e Molhados. Os Secos e Molhados, de 72, acho que né? Por aí, né? 72. Eu acho que 74 também. Também? Então, também. Talvez, que foi uma explosão e talvez isso aí influenciou. Eu não lembro, francamente, eu não lembro. E daí ele resolveu fazer um show, e não, porque tem que ter um movimento parado, que é um sucesso, aqui nós tínhamos feito um grande sucesso no tal festival em 74. E uma banda Escândalos, lá de Florianópolis, que era Carlos Magno, né? A banda Escândalos, e o Bicho da Seda de Porto Alegre novamente, que eu adorava, aliás, eu sou amigo até hoje do Marcão e tudo. E eu falei, só que tem um detalhe, Edgar. Cara, como eu guardo os nomes, Edgar Scheidt, eu nunca esqueci o nome dele. Eu falei, cara, nós não temos mais um movimento parado. Eu mudei de nome. Ele falou, não quero saber, eu vou anunciar vocês como movimento parado. E anunciou. Daí chegou o que aconteceu, chegou na metade do show, eu falei, a partir de agora só quero avisar vocês que não é mais movimento parado, é Blindagem. Então, em 23 de agosto de 75, foi falado pela primeira vez em público o nome da banda Blindagem. Por isso que eu digo que a gente vai fazer 50 anos. E já eram os mesmos integrantes? Dessa formação original, vamos dizer assim, uns 3, 4 meses depois, o Alberto veio tocar comigo. Então, assim, vamos dizer, eu posso dizer que da formação mesmo, que segue até hoje comigo, é o Alberto. Que o baterista faleceu, ele entrou também logo depois, daí ele acabou falecendo, né? E daí o Ivo também entrou de uma forma, se eu for contar, nós vamos ter que fazer alguns podcasts para contar a história inteira. Então, sempre sintetizando, o Ivo, ele foi assim, eu ia para a praia, eu vou contar rapidinho assim, porque é uma história interessante. Eu era muito amigo do Ivo, do Leminski e tudo, mas apesar de ser mais jovem que eles na época, isso aí aparecia um pouco... Mas eles me viam ali no Bife Sujo, em Curitiba, não sei o quê, bebendo cerveja o dia inteiro. E daí um ano o Ivo falou, vamos pra praia. Eu tô indo pra praia lá pra Itapema, Itapuá, pô. Vai pra lá, cara. Eu falei, cara, não posso ser agora, mas eu vou tal dia. Estarei esperando você com um copo de chopp na frente do Bar Loreno. Cara, o ônibus parou na frente, ele estava lá. E a gente, assim, uma amizade muito forte, muito legal que a gente teve, sabe? Daí eu de violão, ele com violão, a gente começou a tocar música, né? No bar. E a gente começou a vir gente e vendo a gente tocar. E quais eram as músicas? As músicas do nosso primeiro LP. O Ivo tocava, mas a Chave não tocava. É porque o Ivo era da Chave. Era da Chave, exatamente. Primeira banda que eu vi ao vivo, tudo. Então a Chave foi minha inspiração também. Entendeu? Cheguei a fazer show com Blindagem e a Chave. Daí o Ivo pegou e... Eu falei, mas pô, essas músicas são boas demais, não posso ver, Oração do Suicida, Palavras, Marinheiro. Daí ele falou, mas o pessoal da Chave é mais rock and roll, eles não gostam. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou produzir o show teu em Curitiba. E produzi o show dele. Lotou, cara. E todo dia eu pegava a grana dele e dava toda a renda para ele. Ele ficou empolgadíssimo. Num desses dias, ou talvez o penúltimo dia, o Toninho Vaz, que escreveu, inclusive, um livro do Paulo Leminski e tudo. Ele falou, cara, eu vou levar vocês para o Rio de Janeiro. Ele morava no Rio e trabalhava no Pasquim.
Daí falou, vou levar vocês para o Rio de Janeiro. Daí um dia ligou lá, ó, cara, escolhi uma data aqui no teatro e tal, não sei o que, Teatro Opinião, e quero que você venha para cá. Falou pro Ivo. O Ivo ir para lá, porque o show do Ivo que eu fiz era o Ivo. Era Ivo Show, inclusive. Era só ele cantando as músicas. E ele tocando? Ele tocando. Voz e violão. Voz, violão e a gatinha de boca, que ele usava suporte, tipo Bob Dylan. E daí o Ivo falou, não, Toninho, eu não vou não, cara, sozinho eu não vou não, o Paulo tem que ir comigo. Daí eu falei, não, você, cara? Eu falei, não, se você não for, eu não vou. Bem assim, cara. Daí eu falei, não. Eu falei, vamos fazer o seguinte então, cara, eu não toco violão, eu gosto de baixo. Vou tocando baixo e vamos levar o Marinho fazer uma bateria, entendeu? E você vai gaita de boca e violão. Ele falou, pô, ótimo, legal, tal, não sei o quê. Pô, adorei a ideia. O Alberto estava no Paraguai. 2 dias antes da gente viajar, o Alberto chega, vai lá no ensaio, nós estamos ensaiando. O que você está fazendo? Eu vou com vocês. Daí fomos assim que a gente foi. Que legal. Chegamos lá, fizemos 3 dias de show. Era um Teatro Opinião, era o show maldito, era meia-noite. Mas com essa coisa aí e a força do Toninho Vaz, o pessoal do Jornal do Brasil, do Globo, fizeram matéria com a gente e tal. Uma coisa bem bacana, assim, mas era o Ivo. No último dia desse show, o Paulo Leminski foi no show lá no Rio. Cara, que sensacional essa ideia! Cara, vamos fazer em Curitiba de novo. E daí nós íamos para Curitiba para fazer de novo o mesmo show. Mas daí ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, Ivo e Blindagem. Tipo assim, Bob Dylan e The Band. E foi incorporando. Você vê que lance maluco, né, cara? E daí eu falei, pô, achei sensacional, para ver tudo bem. E daí fizemos, daí já com o Leminski usando a força que ele tinha na imprensa, já deu um pedigree maior no show, assim. E nós começamos, né? Bom, fizemos show, foi bacana também, excelente e tal. Daí o que eu comecei a fazer? Comecei a vender o Ivo como um show à parte da Blindagem, em alguns shows. Então, vamos dizer, era um tanto o valor do Blindagem, mas é o seguinte, eu tenho um adendo aqui que é o Ivo, e foi assim que ele começou. Até que ele falou, não quero mais tocar na chave, eu quero tocar com vocês. E daí ele veio tocar. Eu não sabia, porque eu não peguei essa época, né? Sim. Acho que eu não morava aqui, eu também sou do interior, e nessa época eu via vocês pela TV, pelo jornal, né? E existia uma efervescência cultural, né? Isso era cultura, né? Tipo, tinha por exemplo, o próprio Paulo Leminski, existia uma aura em cima do Paulo Leminski. Isso. Eu lembro um dia que eu fui em 89, tinha um show do Titãs no Couto Pereira, e aí tinha um maluco que eles estavam no campo, a plateia estava na arquibancada, né? Então não tinha plateia no campo. Uhum. E tinha um maluco dançando, assim, que era só ele na frente. Eu pensei assim, quem é esse cara? Era o Paulo Leminski. Que barato, ele curtia muito, cara. Eu lembro dos shows, assim, naquela época a gente fazia muito show grande, assim, no ginásio do Círculo Militar, não tinha, né? Locais assim grandes para tocar, né? E, cara, ele sempre estava na frente. A gente fez show com o Hit, com as bandas da época, fazendo vários shows, a gente fez tudo no Círculo Militar. Ele sempre estava na frente e curtindo. Era uma pessoa muito fantástica, muito incrível de você conviver, assim, né? Então, e foi tudo assim, foi tudo meio mágico, assim, foi tudo meio, saca? Eu sempre tive, assim, uma audácia produtiva, de produtor, assim, muito grande. Vamos fazer um show no Guairão. Você é maluco, cara, não temos público. Vamos fazer um show no Guairão. Nós começamos tocando no Guairão com 180, 200 pessoas no Guairão. E pior, fazia 2 dias. E, cara, vai passar no ano seguinte, vai lá no Guairão. Os caras falam, Paulo, você é muito... De repente, 400, 480 pessoas, até que um dia nós tocamos e lotamos o Guairão, e foi daí em frente. Frequentemente começamos a fazer show no Guairão com uma produção maluca, assim, sabe? Uma ansiedade de fazer certo, né? Então, muito bacana, né? Poxa, mas isso era uma coisa que deveria acontecer mesmo, né? O principal palco da cidade, em algum momento, para as principais atrações da cidade, né? Assim como você tem, por exemplo, o Eric Clapton se apresentando no Royal Albert Hall, por exemplo. Você vai lá, tem a temporada do Eric Clapton lá no Royal Albert Hall. Pô, é Londres e o cara em Londres, né? Ele é a figura daquela cena. Então, isso seria importante. Mas o que eu acho também, sabe, o que ocorre aí são políticas
mesmo políticas culturais, sabe? O que acontece? A blindagem, por tocar sempre música própria, a gente sempre teve essa característica de fazer música própria. Na época, a política, não que hoje a política cultural esteja errada, eu só estou dizendo que na época existia assim, um subsídio cultural, entendeu? A Fundação Cultural ela disponibilizava um cachê, por mínimo que fosse, um equipamento e te liberava o local. O que eu falo? Cara, nós tocamos no Centro de Atividade, no palco flutuante do Passeio Público, um teatro de bolso que tinha na Praça Rui Barbosa, nas ruínas. No Paiol teve um ano que a gente tocou 18 vezes, cara. E sempre fazendo música própria. Então tem muita música que as pessoas cantam hoje que nunca tocou em rádio, mas eles conhecem. Nosso show, as pessoas cantam todas as músicas nossas. Então isso foi assim o que a gente chama assim de uma formação de plateia, sabe? Então eu acho que isso ajudou, por exemplo, que esse carisma que o Blindagem tem, essa identidade que a gente tem com o público. Voltando ao teatro, o que acontece é que toda produção ela tem um valor caro, qualquer produção, equitativa ao tamanho do evento, da brincadeira que você queira fazer. Então, se fazer um show no Paiol é uma coisa, tem equipamento, então, no Guairão não tem. Então, a produção fica cara para uma banda que não tenha condições de fazer um evento desse tamanho. Daí tem a equipe, que o Guaíra, o que você coloca lá, o bilheteiro, o lanterneiro, sabe, tudo você tinha que pagar, entendeu? Então ficava muito difícil. Quando eu comecei a fazer o projeto da blindagem com a orquestra, eu me aproximei muito do Guaíra, sabe? A diretoria e tudo. E eu falei exatamente o que você acabou de falar. Eu falei, cara, por que sabe, só a blindagem tem que estar no Guaíra? Por que a gente não faz? Daí o argumento foi exatamente isso, que eles não podiam subsidiar isso aí para vários eventos sem o risco de acontecer, de não dar público e tudo mais. Eu falei, cara, e o teatro? Na época o Guairinha estava meio parado. Uhum. Eu falei, por que a gente não faz um projeto para o Guairinha? Não tem equipamento? Tem equipamento pequeno. Tinha coisas que eu estava lá no Guaíra, acho que foram aprendidas pela Receita Federal. Eu sei que fizeram um projeto, foi muito legal. Várias bandas pela primeira vez foram tocar no Guaíra, mesmo que seja no Guairinha, mas foram tocar. A gente gravava um clipezinho, fazia uma filmagem toda, e isso, assim, a custo zero. Então, várias bandas. A banda do meu filho, aliás, eu testei o projeto com a banda do meu filho. Então, eu acho que tudo cai dessa ideia, por exemplo, de você poder viabilizar, entendeu? Viabilizar essa possibilidade. Talvez, por exemplo, fazer um projeto, entendeu? Um projeto que durante um mês, toda semana tem uma banda local tocando, sabe? É formar plateia. Eu já estou fazendo projetos aqui na minha cabeça, tá? Não, mas é fantástico. Esse é um problema. Mas porque eu vejo assim, Curitiba sempre teve cenas de música, né? Por épocas, etc. Mas nós nunca furamos a bolha do mainstream. A gente sempre ficou meio à margem, né? E se hoje houvesse uma união de fundação cultural, músicos, iniciativa privada, né, que pudesse participar, principalmente que hoje o cenário é diferente. Antigamente o mainstream você tinha gravadoras, as gravadoras estavam no eixo Rio-São Paulo, existia um poder de TV muito forte. Hoje não, hoje você está na internet, né? Muito, tem outros canais de distribuição, né? A visibilidade é completamente diferente, né? Você tem hoje, por exemplo, bandas que ela nem tem, fazem show e ela tem uma visibilidade, uma legião de fãs, de acompanhantes, de seguidores e tudo mais. Isso é muito importante. Além da facilidade de produção, né? Antigamente, para você produzir, você tinha que ir no estúdio. O estúdio era oneroso, era caro, equipamentos caríssimos, tão difícil aqui. Curitiba, até nós tivemos excelentes estúdios em Curitiba, né? Sempre tivemos. Mas você veja bem, uma vez, numa conversa com um dos secretários da presidente da Fundação Cultural, ainda era aqui no Largo da Ordem, né, a fundação, eu falei com ele, vem cá, exatamente a área onde está hoje a Fundação Cultural lá, onde era o Martelhão lá. Cara, tem aquele prédio, na época,
nem era a fundação, mas tem aquele prédio. Eu falei, cara, aquilo lá não é meio tombado? Acho que era meio tombado. Falando com ele, né, conversando, eu falei, cara, por que não pega aquela área lá e você transforma em estúdios, em sala de ensaio, coisa sabe, leitura, sabe, assim, porque isso é política cultural, onde você consegue, sabe, dinamizar, não é, sabe, porque hoje em dia tudo bem, há os projetos, você faz um projeto cultural, mas poucos vão ser premiados, entendeu? Eu acho que não, acho que de repente com a mesma verba, sem pensar em iniciativa privada, sem pensar num banco, sem pensar numa empresa, sem pensar, você pode ter com aquele mesmo valor do projeto, você faz uma coisa mais dinâmica, você pode atingir muito mais a classe como um todo, sabe? Não, e tem uma coisa que você falou que é bem interessante. Por exemplo, você começou ouvindo música caipira, música de raiz. Uhum. A nossa música caipira, ela é análoga ao blues nos Estados Unidos, né? Ela é o blues e o country são as músicas caipiras nos Estados Unidos. E eles são a raiz do rock, né? Então, aonde quem deu... E antes disso, a gente começar a puxar a gênese de cada estilo musical, a gente chega, por exemplo, hoje em música clássica, você pega bandas aí como Coldplay, The Killers, você vai pegar... Eles têm trechos de músicas inteiro chupado de músicas clássicas. Sim, o Paul McCartney, ele mesmo conta como é que ele fez Blackbird e tal, não sei o quê, exatamente aí, invertendo, porque ele conta da inspiração, ele conta, era um tema que ele fazia, o John Lennon fazia. Green Leaves, né? Ele fez eu acho fantástico, assim, porque isso que eu falo, quando você sabe buscar a fonte, é ótimo, né, cara? Pô, é fantástico. Não, e por que eu puxo isso? Porque eu vejo assim, nós estamos falando da cultura. Hoje você pega uma geração que ela não conhece esse passado, ela não tem acesso a esse acervo. A música clássica, ela está se perdendo, a música caipira, ela está se perdendo, né? O mesmo até o blues, as pessoas acham que o mundo começou a partir do MC Cabelinho, né? Não sei se existe algum MC Cabelinho, mas... Você deu a sugestão, vai aparecer um já. Eu vejo, esse é um investimento em cultura, trazer para essa geração TikTokers, para essa geração internet, trazer essa biblioteca, o Aurélio, né? Voltar para o Aurélio, né? Aurélio da música. Mas seria interessante, sabe? O problema hoje... que eu penso assim, quer dizer, com toda a vantagem que se tem hoje dessa facilidade, desse acesso, dessa divulgação, eu vejo que parece que é mais pelo lado da brincadeira, da gozação, sabe, e não é, né, cara? Eu acho que se você consegue, por exemplo, nesse foco que você falou, você consegue achar uma forma de divulgar, de aproximar essa ideia de uma coisa que a pessoa busque, por exemplo. Não, o que está vendo hoje? A própria inteligência artificial, que eu não sou nada contra, ela te facilita que ninguém mais pensa em compor, ninguém pensa mais em criar, ninguém pensa em mais nada, porque é tudo... Cara, eu falo, copo com meia coisa de água e lá ele vai fazer uma música, estamos falando do corpo. Mas usando o quê? Coisa que já existe, né? Coisa que já existe. E do quê? Das coisas mais fáceis de assimilar hoje, entendeu? Não essa cultura boa, da boa formação musical, entendeu? Cara, para mim, o sonho da minha vida, Luiz, era fazer um show com orquestra. Por quê? Porque eu tinha visto os Beatles fazer isso numa música, mas vi o Scorpions, sabe assim, cara, eu achava lindo aquela coisa. Passei 25 anos, cara, tentando convencer um maestro a fazer, os caras me chamavam de louco, falando, cara, que projeto lindo aquele, a hora o banheirão lotado, a hora que a gente entra, saca, blindagem com orquestra. Cara, a primeira banda do Brasil a fazer um show inteiro com orquestra, com música própria, fomos nós, cara. Lindo, fantástico, tocar a Quinta Sinfonia de Beethoven em ritmo de rock, no arranjo do Steve Vai, cara, sabe? A própria orquestra, quando viu, falou, cara, uau, pô, é a Quinta Sinfonia mesmo, só que é numa outra visão. Pegar o cheiro do mato, misturar com Vila Lobos, os trenzinhos caipira que começa e lá vai o trem, sabe? Nossa, não tem preço, cara. Eu acho que isso é cultura, quer dizer, é cultura que a gente passa para as crianças, passa, né, uma nova formação, entendeu? Eu acho que vai haver uma reviravolta ainda. Sim, eu enxergo
né? O mundo, ele é cíclico, né? Eu comparo com a história da calça boca de sino. Quando você olhava aquela foto, você... Ui, quem que usa aquilo? Mas de repente volta e você está usando uma coisa que você olhou e achava horrível. Então, aquilo é cíclico, né? E eu acredito que isso vai voltar a mudar. A única preocupação que eu tenho hoje é assim, existe uma lei de oferta e demanda, que é a lei que rege o mundo hoje, nos negócios, no comércio, etc. Então, hoje você tem muita oferta. Antigamente, para você ter essa oferta, você tinha que garimpar numa loja de disco, sair com bolachão, chegar lá, colocar, né? Você ouvia rádio, você ficava esperando tocar a tua música para poder gravar, ter a música, né? Torcendo que o locutor não falasse. E hoje você tem a biblioteca do mundo no teu smartphone, né? Então, a oferta, ela é muito grande. Aí o custo, por uma demanda que talvez não seja tão grande, né? Mas o que eu vejo que é interessante incentivar a nova geração. Que quando se fala do Cheiro do Mato, por exemplo, da música Cheiro do Mato de vocês, ela é bucólica. Ela tem tudo a ver com o Trenzinho Caipira. Ela te leva lá para aquele, né, para aquele lugar, você senta, você enxerga. Você sabe como é que saiu a letra? Como? Não sei. Eu estava indo para Telemaco Borba, eu viajava muito de carona naquela época. Eu estava indo e peguei uma carona até a entrada de Ponta Grossa. E daí peguei uma outra carona que o cara estava indo para Guarapuava. Uma estrada ia para o norte, que é para Londrina. O teu caminho é sempre pegar bifurcações para Guarapuava, você já percebeu isso? Não, daí outra. E daí só que era final de tarde, e eu acabei dormindo, né, cara? Porque, cara, ninguém me dava carona, saca? Ninguém, eu já escurecendo, e daí o que eu fiz? Eu vi um pinheiro, eu deitei, encostei no pinheiro e dormi. Poxa. E daí acordei, quando acordei de manhã, né, aquela coisa, encostado na mochila e tal, e com aquele pinheiro, e tinha realmente pinhão, tinha flor, tinha cheiro, um cheiro de mato, na verdade. Passou. Então, fiz sinal, o cara me levou até a entrada de Telemaco, de lá peguei outro e fui para Telemaco Borba. Passaram uns 3 anos. Eu estava com o Ivo na casa dele, e o João Lopes, o bicho do Paraná, tinha feito uma música para nós, entendeu? Para a gente tocar. E daí eu falei, cara, vamos fazer uma música pro João Lopes. Eu, pô, legal, cara, boa ideia, vamos fazer. O que a gente vai falar? Eu falei, tem que falar de mato, de natureza, não sei o quê. Pô, para João Lopes, daí tal, não sei o quê. Eu falei, cara, lembrei de uma coisa. Foi assim, cara. E daí a lembrança. E daí ele deu um ré com sétima, e quando me lembro do cheiro do mato. Cara, uma lance maluca, é uma história que realmente aconteceu, não existe um milagre de ficar pensando. Não, foi uma história que aconteceu, cara. E virou um dos grandes hits da banda, né? Você é consequência do portfólio da tua vida, né? Por isso que é importante viver, viajar, né? Exato. Fazer, né? A vida ser intensa, né? Porque, cara, eu acho que são as experiências da vida que faz com que você viva a tua vida, a tua própria vida, né? A coisa que você vem captando, né, no decorrer de toda a tua jornada, né, vamos dizer assim. E o Paulo, hoje a gente vai ter um tempo curto, né? Eu vou dar uma guinada na nossa conversa para trazer para o Music Bank. Lógico. Pra gente é o primeiro podcast que a gente está fazendo do Music Bank, então vamos trazer para isso aqui. Você sempre foi o cara business, né? Você é o músico, mas ao mesmo tempo que lá na história do Ivo, você já estava produzindo show, você é o cara que estava recebendo, que estava pagando. E eu sempre te enxerguei como o cara business, né? E é interessante equilibrar o lado artista e o lado business. Como que é esse equilíbrio dos dois pontos aí? Olha, Luiz, veja bem, eu acho muito, muito interessante, porque eu acho que tudo é negócio, de qualquer forma. Seja para você ganhar muito ou não ganhar, mas tudo ali se transforma realmente no negócio. Por exemplo, mesmo para te gravar o primeiro LP, não é que ligaram para nós, cara, foram muitas idas a São Paulo. Sabe, um dia liguei pro Viu Eduardo Araújo, ele deixou um telefone num programa de televisão, eu liguei, cara, foi assim, e assim mesmo demorou 3, 4 anos até que... Então, foi um negócio que aconteceu, foi um business que aconteceu, porque eu gastava, eu ia até São Paulo, chegava às 6 da manhã, era recebido na gravadora às 9, ficava parado lá, às vezes, apesar de ser amigo, daí já fiz amizade com o diretor. Ele, Paulinho, aguarda um pouco aí, aguarda. Cara, às vezes ia ser atendido 4 da tarde, 5 da tarde, entendeu? Então eu acho assim que
você vê, por exemplo, no caso, você tem um banco direcionado, por exemplo, assim, a filosofia da arte, da música, da cultura, cara, é uma coisa maluca de boa, de inédito, sabe? Quando você vai pegar toda a carreira, toda a cadeia criativa, entendeu? Do Brasil, da América, do mundo, entendeu? E ter um elo de ligação com quem? Com todos esses seguidores, vamos dizer, que são hoje seguidores, que o Ney Matogrosso não gosta de falar, quem tem seguidor é seita, né? Mas como colocam lá seguidores, então vamos dizer, esses seguidores, todos eles passam a ser, sabe, e ter um ponto de referência, mesmo financeiro. Quer dizer, pô, é melhor eu ter hoje, eu tenho um Music Bank, mas o meu artista também tem Music Bank, ou eu vi meu... Então eu acho fantástico, sabe, isso aí. Porque tudo hoje é tão segmentado, né? Cada nicho com a sua proposta, com a sua ideia. Eu acho que é mais ou menos aí, sabe? E até para quem chegou nessa conversa aqui e não está entendendo, eu vou explicar, né? Nós, aqui em Curitiba, pro Brasil, talvez pro mundo, né? Nós estamos lançando uma iniciativa chamada Music Bank. E o nosso core de negócio são os músicos, né? Nós estamos lançando um banco para os músicos e para os amantes da música. Da música, né? Exatamente. E esses amantes da música que participarem da iniciativa do banco vão estar apoiando a iniciativa dos músicos, né? Exato. E assim, é uma forma da gente girar esse mercado, né? É um mercado, a gente sabe que na grande parte dos músicos não é um mercado fácil, né? Existe aqui uma pirâmide, onde no topo da pirâmide tem pessoas que são bem-sucedidas, são bem remuneradas, mas a pirâmide como um todo é uma pirâmide que trabalha muito, muitas vezes não é respeitado, né? É aquela velha história, né? O que você faz? Eu sou músico, mas trabalha com o quê mesmo? Com alguma coisa? Então, o nosso objetivo é valorizar. Mas é por isso que eu acho que a filosofia do Music Bank é fantástico nesse ponto. É criar a possibilidade que qualquer músico, em qualquer situação, ele tem uma fórmula, tem uma forma e uma fórmula de possibilitar para ele ter acesso a determinadas coisas que normalmente ele teria dificuldade de ter. Sabe o que eu curto um monte nessa história que a gente está trazendo aqui para o Music Bank? É a diversidade, tá? Mas não essa diversidade chata de hoje, essa diversidade de gênero, né? Mas a diversidade de pensar o seguinte, dentro do universo musical, eu gosto de rock, eu gosto de pop, eu gosto de música clássica, funk, de caipira, MC, rap, né? O que for, né? Axé music, a pisadinha. Então, poxa, porque a música... ela é linda. Quem gosta de música verdadeiramente, mesmo você às vezes não tendo afinidade com um determinado estilo musical, você respeita a arte, né? Não importa o estilo, né? O verdadeiro músico, né? O cara que vai lá, que estuda, que gosta daquilo, ele respeita. Ele sabe que o artista tal, que às vezes faz uma música regional, diferente do que ele faz, ele tem o talento dele, ele está aplicando para aquele estilo que, enfim, essa é o lado bonito dessa diversidade musical, né? Exatamente, é fantástico isso, cara. Eu acho que, por exemplo, mesmo o fato de você, por exemplo, ter hoje a facilidade, de repente, de ter, eu tenho um cartão rock. Por quê? Porque eu sou roqueiro. Mas a música tem dois tipos, a boa e a ruim, né? Ela vai ser boa para quem gosta de sertanejo, do gospel, do funk, do reggae, da pisadinha, do CTG, gaúcho, de qualquer coisa, né? Música de carnaval, samba, eu acho que é exatamente isso, cara. Caminho certo, eu acho que é uma ferramenta muito boa, muito esclarecedora, muito fácil e principalmente com a nossa mentalidade de que realmente é importante para a classe. Então... hoje aqui, esse é o primeiro episódio do nosso podcast do Music Bank, é a introdução do nosso assunto, nós dois vamos ser os hosts aqui desse projeto, a gente está levantando aqui
várias pessoas para participar. Quando o Paulo começou a fazer a lista, começou até a dar uma bambeada na perna, assim. Eu falei, cara, eu não acredito que eu vou conversar com essa pessoa aqui, né? São pessoas, assim, que a gente admira, que a gente gosta, que escreveram os seus nomes na história, né? Fazem Outras parte pessoas da história, fazem parte que estão ainda dentro da história, estão construindo. E, como eu falei, nós não teremos preconceito. O Music Bank é diverso. Então, nós conversaremos aí, vamos ter que melhorar o nosso repertório, né? A gente vai conversar com todo mundo, Mas, quem entender. eu acho que nós vamos ser realmente a prova de que é possível ser eclético em todos os sentidos, né? Essa que é importante, cara. Eu acho muito legal exatamente, é você poder conversar, sabe, com todo tipo de música, com todos os estilos, com todas as tendências, com todos os segmentos, né? E a gente vai tirar de letra, com certeza. Poxa, e é legal, né? A música tem uma energia. Esses dias eu estava indo para uma reunião em São Paulo, peguei um voo logo cedo, né? Aí entrou uma galera bonita, assim, povo bonito, todo mundo com os moletons, com Warner Music aqui. Aí eu pensei, pô, que artista que era esse cara? MC Hariel. E fui eu lá no YouTube catar quem era o MC Hariel. Aí viajamos juntos, né? Óbvio, eu não tava no pique, né? Eu tava vestido de executivo para uma reunião pesadíssima, que eu ia chegar, acabei não conversando com o pessoal, assim. Mas é muito legal, né? Esse ambiente, essa história, né? A música tem te rejuvenesce, né? Te coloca para cima. Eu sempre digo que a música, ela é, acho que das artes, a que mais... Ela mais... Às vezes você ouve uma música, você lembra da tua infância, você lembra de uma pessoa querida. A música tem essa... Te faz chorar, sim, te faz viajar, saca? E eu acho assim, dificilmente você vai, quer dizer, sem desmerecer, mas por exemplo, você não tem nada contra, você vai olhar para um quadro, você não vai chorar, você vai achar bonito, você vai, talvez um outro tipo de análise. A música não, a música ela realmente pega, ela te traz emoção, ela te faz tremer, ela te faz... Eu acho que a música realmente das artes, ela é a mais... Eu acho que eu tenho uma veia artística, por exemplo, eu tenho quadros que mexem comigo. Não, sim, não, Mas não. assim... Como a música, como você falou, minha prima chegou, colocou o disco dos Beatles. Exato, Poxa, quantas músicas. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi Pink Floyd, eu fiquei tão doido. E era numa loja de disco, deveria ter uns 7, 8 anos, estava eu e um coleguinha, e eu olhei para ele assim, cara, eu quero comprar. Era o álbum duplo do The Wall. Nossa. E daí... ele tinha lá um dinheirinho, eu tinha mais um dinheirinho, mas não dava para comprar o álbum duplo. Sabe o que a gente fez? A gente comprou, passou a tesoura no meio, eu saí com um, ele saiu com o outro. Você viu isso? E até hoje a gente tira sarro disso, a gente brinca, tipo, cara, cada um de nós tem uma parte do The Wall em casa. Mas isso que eu digo, essa é a magia da música que te facilita, te possibilita esse tipo. Você vê em você está falando que você tinha uma idade bem... Entendeu? Mas a minha história é parecida também. Eu ganhei um cavaquinho com 4 anos. Aí eu ficava com aquele cavaquinho, blém, uma família que não era músico. Depois tive mais 2 irmãos, meus 2 irmãos são músicos. Enfim, a gente gosta e é uma coisa que não te tira, né? Não. Você sabe, às vezes a pessoa tem Alzheimer, ela tem problema, etc. A música não sai da cabeça. Não sai. Você coloca o cara num violão, num piano, e ele pode estar todo debilitado, ele vai sair pilotando o violão ao piano, né? Exatamente isso, sabe? Eu recentemente eu tive até uma experiência assim com a avó da minha esposa, que era assim, ela tinha Alzheimer, mas ela cantava comigo em música alemã, ela falava alemão, daí eu falei, agora, parliamo italiano? Ela falou, sim, com muito gosto. Só sim, barato, sabe, assim, e daí tocava música, ela cantava, sabe? Quer dizer, bem exatamente o que você falou, ela tinha essa coisa. Eu digo, a música tem essa possibilidade, sabe? Por isso que é Music Bank. Gente, hoje é o nosso podcast inaugural, né? Faremos vários outros. Seremos os 2 hosts do podcast do Music Bank. Traremos muitas pessoas legais
para vocês conhecerem, para compartilhar experiência, para trazer histórias fantásticas aqui. Então, acompanhe. Esse é o primeiro, né? Só eu e o Mr. Paulo Juque. Quem não conhece, dá um Google aí e vai conhecer essa figura. Eu não tenho disco, não gravei com orquestra, então para mim é um privilégio. Paulo, obrigado. Que bom estar contigo aí. Gente, estaremos aguardando vocês. Até uma próxima. Tchau. Até mais. Esse podcast é gravado e produzido por Media Power.